Vivemos numa época de grandes transformações técnicas e científicas. Exemplares de tecnologia avançada há poucas décadas são os próprios agora objetos museológicos, testemunhos decisivos da civilização contemporânea. Como vimos no programa anterior, todo artefacto que seja memória da evolução científica e tecnológica da humanidade ou traduza materialmente ideias e conceitos a ela ligados, pode, em princípio, ser integrado numa coleção daquela área. Tanto como nos museus tradicionais de artes plásticas ou nos de arqueologia, os museus da ciência e da técnica necessitam de condições específicas para a conservação do seu acervo. Há problemas complexos de restauro e de logística e há mesmo casos em que todo um edifício industrial com o seu recheio suspenso dos avanços tecnológicos pode transformar-se adequadamente em museu. Estamos no interior de um exemplo desses. Portugal dispõe de algumas experiências bem-sucedidas neste domínio, com uma forte contribuição dos estudos da arqueologia industrial. O acervo dos museus de ciência e técnica, seja qual for a sua vocação, histórica, interativa ou ambas, pode agrupar-se em duas grandes categorias consoante a função que os objetos desempenham nas exibições e outras ações do museu. O acervo histórico, constituído por peças do passado que documentam a evolução da ciência experimental e da tecnologia, sua utilização e incidência no progresso do conhecimento e da sociedade, e os equipamentos científicos e tecnológicos modernos, quer integrados no acervo histórico, com o objetivo de mostrar a contínua evolução desses equipamentos, quer incorporados em exibições interativas, isto é, aquelas em que os equipamentos se destinam a ser manipulados de modo a fornecer aos utilizadores do museu uma cultura científica e técnica. O tratamento museográfico dos objetos envolve várias operações que vamos brevemente passar em revista. Imediatamente após a entrada no museu dos objetos a integrar no acervo histórico, deve proceder-se ao seu registro num livro apropriado em que figuram os seguintes elementos: número de registro, data de ingresso no museu, classificação genérica, nome do objeto e descrição sumária. Por classificação genérica entende-se a distribuição dos objetos que constituem o acervo do museu por grandes grupos de espécimes que apresentam características gerais comuns. Naturalmente, ela é variável consoante a especificidade de cada instituição museológica. Após o registro, o objeto deverá imediatamente receber um número de inventário, não devendo ser usadas para isso etiquetas coladas ou autocolantes. Para o estudo do objeto e respectiva inventariação, deverá observar-se o estado de conservação do objeto, bem como proceder-se a uma primeira avaliação das operações a efetuar com vista a impedir os processos de degradação, corrosão e outros, ou tendo como objetivo o seu restauro. Deverá também estudar-se o objeto no que respeita à sua origem, função e utilização. Para este estudo é muito importante que o museu disponha de obras de referência que constituirão um dos núcleos importantes da sua biblioteca. Seguir-se-á, tão depressa quanto possível, a inventariação do objeto através do preenchimento da ficha básica de inventário, que deverá conter o essencial da descrição do objeto. Por este motivo, esta ficha deverá ser de grande formato, sendo conveniente o A4.
As informações consideradas essenciais são: designação do museu, número de registro, nome do objeto, classificação genérica, descrição do objeto, forma de aquisição, origem do objeto, data de aquisição, história do objeto. Além destas informações, a ficha básica poderá ainda conter outras, tais como matéria de que são feitos os objetos, dimensões, localização e eventuais deslocações, estado de conservação, beneficiações e restauros, bibliografia, deixando ainda um espaço para observações. É também de grande utilidade que a ficha básica preveja um espaço para a inclusão da fotografia do objeto e, eventualmente, esquemas de instalações com ele relacionados. Entretanto, a informatização do ficheiro é de grande vantagem, pois, a partir da ficha básica, podem ser selecionadas todas as informações contidas em cada um dos seus campos. Em todos os museus deverão existir espaços de reserva em que os objetos são convenientemente acondicionados. O sistema de estantes compactas permite aumentar consideravelmente a capacidade de armazenagem das reservas. Os espaços de reserva devem ter condições ambientais pelo menos tão boas como as salas de exibição. A manutenção de temperatura dentro de certos limites, através da instalação de ar-condicionado, é evidentemente de importância considerável. Contudo, o acervo é muito mais sensível às variações de umidade. Assim, esta deve ser regulada através da utilização de desumidificadores e controlada pelo meio de higrômetros ou de termohigrógrafos que fazem o registro contínuo da umidade além da temperatura. Apenas uma palavra no que respeita ao restauro. Trata-se de uma intervenção que deverá ser realizada unicamente por especialistas. As reservas dos museus de arqueologia guardam muitas vezes um passado multimilenar, que no território português pode remontar a várias centenas de milhares de anos. Nelas se encontram objetos muito variados, provenientes na maior parte das vezes de recolhas e escavações arqueológicas. Quando estes objetos chegam ao museu, é necessário prestar-lhes os primeiros socorros. Mas, para que venham a tornar-se objetos geradores de informação, é ainda necessário percorrer um longo caminho. Após a fase inicial, deve proceder-se ao seu inventário e marcação. Para além da inventariação preliminar dos materiais e do seu registro de entrada no museu, procede-se ao preenchimento da ficha individual do objeto, quando a sua importância o justifique, por exemplo, quando é selecionado para uma exposição. No caso de se destinarem a exposições, os objetos sofrem normalmente uma intervenção mais profunda de conservação e restauro, de modo a restituir-lhes a sua forma e aspectos originais.
Todas estas fases de trabalho, bem como os produtos empregos no restauro dos materiais, devem ser minuciosamente anotados na ficha do laboratório. Os museus devem igualmente providenciar boas condições de conservação e armazenamento aos seus materiais. Para os materiais menos sensíveis, tais como cerâmicas e objetos em pedra, são suficientes embalagens de cartão colocados dentro de contentores de plástico bem etiquetados. Os materiais sensíveis, como os metais, devem ser guardados em locais climatizados e dispostos com todo o cuidado. Os museus de arte possuem habitualmente coleções de índole muito diversificadas, correspondendo aos diferentes setores artísticos e de proveniência não menos diversa. Na maioria dos casos, os objetos têm uma origem religiosa, conventos extintos, igrejas da região desafetadas ou não, mas encontram-se também objetos doados por colecionadores e outros obtidos por aquisição ou por recolha. Fora dos museus, os principais núcleos de objetos artísticos podem ver-se nas igrejas, nas misericórdias, na maioria das fundações, em algumas autarquias e em coleções particulares, sendo os maiores proprietários o Estado e a Igreja. Consideremos agora o tratamento museográfico nos museus de artes plásticas. Contamos para o efeito com a colaboração do Dr. Fernando António Batista Pereira. Quando os objetos artísticos chegam a um museu, a primeira operação que tem que ser realizada é o registro. E para isso é necessário um livro de registros, manuscrito, com uma numeração que vai de 1 a N, na medida em que cada objeto que chega apanha o número de ordem que está disponível naquele momento, e onde são registadas todas as informações essenciais à identificação da peça. Este tipo de informação fica constituindo uma espécie de bilhete de identidade da peça. Ela envolve, naturalmente, o número de ordem, a indicação do título, a autoria, quando, na realidade, é possível definir uma autoria, a identificação de época. É sempre possível dar uma época a um objeto. Os materiais e as técnicas, as dimensões, a proveniência, é um dado fundamental, uma vez que nos permite saber, muitas vezes, o ponto inicial da história do objeto, e, finalmente, a data de entrada, que fica constituída também uma informação importantíssima. Ora, como podem calcular, este tipo de informação fica constituído desde já uma pré-inventariação do objeto e prepara as operações que se seguem. O exame do estado de conservação de um objeto artístico tem, na maior parte dos casos, de ser feito por técnicos especializados que aconselharão qual o tratamento a ser ministrado à peça, se for caso disso. Todavia, muitas intervenções de restauro poderão ser poupadas se respeitarem as condições mínimas de conservação que irão ser exemplificadas. Após a inventariação dos objetos, os objetos têm que ser guardados, acomodados dentro do museu.
um objeto de grande importância, que já está devidamente inventariado, não oferece problemas de conservação e, naturalmente, é necessário apresentá-lo ao público por questões de divulgação e até porque faz falta no âmbito da coleção do museu, pode ser, desde logo, apresentado nas galerias de exposição. Outro dos problemas que se coloca à conservação das obras de arte é, naturalmente, o seu manuseamento. As obras de arte não são feitas para estarem a ser permanentemente manuseadas. O seu manuseio deve ser mínimo. Elas devem estar guardadas em reservas, em sítios onde o seu manuseio não se ponha nunca em questão diariamente, por exemplo, e quando se trata de levá-las para exposições, quer no interior do museu, quer para o exterior, o seu manuseamento e o seu transporte devem ser rodeados de cuidados extremamente precisos. Aliás, o embalamento de peças é hoje uma disciplina extremamente desenvolvida, na medida em que o movimento de exposições internacionais tem obrigado, por razões de conservação e por razões de segurança, a cuidar de embalagens que acompanham as obras de arte, que se tornam quase ligadas a elas como uma segunda pele. Por outro lado, o simples manuseamento de uma peça no interior do museu pode, por vezes, levar a danos específicos. Uma pintura de madeira muito pesada, por exemplo, ao ser transportada com menos cuidado, pode causar problemas na sua estabilidade e mesmo até na qualidade da sua camada cromática. Assim como, para agarrar numa obra de arte, tem que se usar luvas, uma vez que quer tocando, por exemplo, na sua tela ou na sua moldura, a simples transpiração e os problemas que naturalmente acarreta o simples manuseamento podem causar danos irreparáveis ou irreversíveis à obra de arte. Todavia, não se esqueça que muitos dos problemas que as obras de arte sofrem no interior dos museus podem ser evitados se as condições de conservação forem garantidas, quer no interior das salas de exposição, quer no interior das salas de reserva. E nunca se esqueça que é fundamental ter aparelhos em que a medição constante da umidade relativa e da temperatura possa ser feita, ter também aparelhos que lhe digam qual a quantidade de luz a que as peças estão sujeitas, e você tem que saber claramente que um objeto de cerâmica ou mesmo uma estátua policromada não pode receber o mesmo tipo de luz, ou melhor, pode receber mais luz do que uma estampa, uma gravura ou um desenho. E também tem que saber, naturalmente, que, por exemplo, certo tipo de obras de arte, como os desenhos ou os têxteis, não podem ter as quantidades de horas de exposição que um objeto como uma pintura ao óleo, como uma peça de cerâmica ou uma peça de mobiliário podem aguentar ao longo de anos. De modo que, se forem salvaguardadas essas condições de conservação mínimas, de certeza absoluta que não terá de chamar frequentemente os técnicos de restauro para examinarem o estado de conservação das suas obras de arte. Quando você tiver já inventariado todas as suas peças, estudado aquelas que são as mais representativas da sua coleção, e quando tiver garantido no interior do seu museu as condições ambientais estáveis para que essas condições de conservação estejam efetivamente, ou permitam que as peças efetivamente não sejam deterioradas ou não se deteriorem com o decorrer do tempo, então você pode começar a pensar em contar uma história com elas, ou seja, em fazer uma exposição.